Então, boa noite a todos, começando aqui a nossa aula semanal. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre esse seriado que está na moda, La Casa de Papel. Mas eu não quero falar, eu não sou um comentarista de filme nem de cinema. Eu quero falar sobre a cabala dos vilões. Muitas vezes, e principalmente cada vez está mais na moda, que estão fazendo seriados, não sei se vocês estão percebendo, que o grande herói do filme é o vilão, certo? Então você pega, por exemplo, nesse caso, quem aqui já assistiu, sabe o que eu estou falando? Fala a verdade aqui, quem não torce para os ladrões conseguirem fazer o assalto? Sério? Você fica torcendo o tempo inteiro para eles não serem pegos. Mas como? Você é do time do mal? O que aconteceu? Os caras querem... Então deixa eu contar um pouquinho da história para quem não assistiu ou quem usa uma propaganda. Acontece o seguinte, é baseado numa história real, o maior assalto da história. Por que é o maior assalto da história? Eles tiveram uma ideia genial. O professor, que é um cara que nunca foi ladrão, nunca foi assaltante na vida, ele tem um plano genial. Qual é o plano dele? Assaltar a Casa da Moeda da Espanha. Por que esse aqui é um plano genial? Porque eles vão ficar bilionários e não vão roubar ninguém. Por quê? O dinheiro não é de ninguém. Eles vão fabricar dinheiro, eles querem ficar 10 dias lá, 11 dias na casa, fabricando dinheiro. Quer dizer, vão roubar a Espanha, mas não vão ter roubado nenhuma pessoa específica. Não é uma ideia genial? Então eles queriam ser ladrões sem virar do mal. Inclusive, uma das regras é que não podia matar ninguém. Um plano super incrível, assim, todos os detalhes, assistam que vocês vão ver. E eles realmente conseguem invadir a casa e acontecem várias coisas interessantes. Mas o ponto que eu queria trazer na aula de hoje é que você fica lá o tempo inteiro do seriado torcendo pro ladrão. Quem aqui já assistiu Narcos? Eu. Ficou famoso, lembra? José Padilha, um brasileiro que fez. O Narcos tem um dos caras, vamos dizer assim, mais assassinos da história, Pablo Escobar. Pablo Escobar. Você assiste o filme, fala a verdade aqui, quem aqui não torceu um pouquinho pro Pablo Escobar durante o filme? Você simpatiza com o cara. Eles mostram um cara que é um super pai, super marido, apesar que ele tinha uma amante também, depois se descobre, mas a mulher amava ele. E o país inteiro amava ele, o cara quase virou presidente da Colômbia. Chamava ele Robin Hood. Porque ele roubava, ele fazia tráfico de maconha, de cocaína e tal. Mas no final das contas, o cara era gente boa, digamos assim. Então eu quero analisar hoje com vocês na nossa aula, até que ponto o bem e o mal não se misturam. Será que às vezes o vilão não é o herói e às vezes o herói é o vilão? E nesse seriado do La Casa de Papel, eles mostram isso bastante, que a polícia, às vezes, é mais egoísta do que os caras que estão lá dentro. A polícia começa a ter uma competição de poder entre duas pessoas lá, depois a mulher está preocupada com assuntos particulares dela, ela deixa de ver coisa que ela tinha que ter visto dentro da casa. Então, assim, você começa a se questionar até que ponto o herói é herói e o vilão é vilão. O que é interessante? Isso é uma grande transformação que está acontecendo na nossa geração. Imagina. Por quê? Quando eu era pequeno, pelo menos, vocês vão me achar velho, mas os filmes que a gente assistia eram todos fofinhos. Cinderela, Branca de Neve, Os Três Porquinhos, mesmo que não é caché, e assim, Pica-Pau e tal. E era bem claro, certo? Tinha o vilão e tinha o herói. Hoje, qual é o filme que as crianças mais gostam? Meu malvado favorito. Certo? 1, 2 e 3. Os Minions querem achar o cara mais malvado do mundo para ser o herói deles. E normalmente o malvado é gente boa. Mas isso tem uma psicologia muito profunda por trás. Os filmes estão querendo mostrar que essa questão, e olha que eu estou falando até como rabino também, de bem e mal, às vezes ela não é tão preto no branco quanto parece. As coisas a se fazer corretas ou erradas, elas são claras. Por exemplo, roubar é mal, de acordo com a Torá. Fazer tzedakah, dar caridade, é bom. Mas não necessariamente o cara que deu tzedakah, ele é do bem, e o cara que rouba, ele é do mal. Não, as coisas se misturam muito. Então, Lechaim, para a gente conseguir entender um pouco essa coisa, para ninguém entender errado aqui o negócio. Lechaim. Eu vou começar com uma pequena história do Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov foi o mestre da Hassidut, o fundador do Hassidismo. E ele costumava dizer, sempre que você precisa aprender com todas as pessoas. Aconteceu uma vez, na sinagoga do Baal Shem Tov, que os alunos chegaram e falaram, Rebbe, estamos desesperados. Tem uma mulher que está muito, muito doente. Está nas últimas, ela tem vários filhos pequenos, a gente tentou rezar, fez salmos, fez terrilim, fizemos de tudo. E a mulher está muito mal e os médicos falam que não tem mais chance. Rebbe, só você pode nos ajudar. O Baal Shem Tov falou, chamem aqui agora os ladrões da cidade. Sabe que antigamente cada cidade judaica
tinha de tudo, sério, você tinha o Mexigne da cidade, o maluco, você tinha o ladrão da cidade, não sei por que ele não era preso, mas você tinha o cara que todo mundo sabe, esse é o Ganev, esse é o Ganev. O Baal Shem Tov falou, chamaram 3 Ganuvim, 3 ladrões, e os ladrões, eles chegaram, falaram, Rabino, você nunca chamou a gente aqui na sinagoga? Falou, eu quero, por favor, que vocês abram na página tal e tal, e vocês vão começar a fazer Terrilim, vocês vão começar a fazer os salmos do rei Davi, em cura, para cura dessa mulher. Tá bom, o Rebbe mandou, chamou a gente especialmente, vamos fazer. Começaram a fazer Terrilim, começaram a rezar. De repente chegam umas crianças na sinagoga, Baal Shem Tov, Rebbe, a mulher está melhorando, a febre está baixando, continuem fazendo Terrilim. Aí depois, pessoal, ela já está se levantando, ela está sentando. Passa mais alguns minutos, Rebbe, a mulher se curou. Os médicos falaram que não tinha mais chance. E naquela época a gente sabe que não tinham tantos remédios e tal. A mulher se curou há mais ou menos 300 anos atrás. Se curou. Depois os rabinos da cidade vieram para o Baal Shem Tov e falaram, Rebbe, que história é essa? A gente já viu o senhor fazendo muito milagres. Mas você podia pedir para os alunos da Yeshiva fazerem Terrilim. Você podia o pessoal do Koilel fazer Terrilim. O pessoal, as crianças da escola. Por que o senhor pediu para os ladrões da cidade rezarem pela mulher? E o Baal Shem Tov respondeu, o que é um ladrão? Um ladrão é aquele que sabe abrir portas que ninguém sabe abrir. Isso é um ladrão. Então eu pensei, se nenhum de nós estamos conseguindo abrir essas portas, só os Ganuvim vão conseguir. Na hora que você ouve essa história, parece uma piada, mas não é uma piada. O Baal Shem Tov, ele conseguia ver a alma da pessoa. Ele é o maior psicólogo da história. Quem é um ladrão? A gente está acostumado, o trombadinha, o ladrão, o marginal. Não. O ladrão é qualquer um de nós. Depende como ele foi educado, depende como ele foi ensinado. Agora, lógico que tem o livre-arbítrio. Mas sabe quem é um ladrão na essência? É o cara que gosta de mistérios. É o hacker. Quem é um hacker hoje nas guerras? Hoje não tem mais ladrão, hoje é hacker, certo? O cara tem uma curiosidade. Ele é um gênio. Ele sabe entrar no computador. Se você não canalizar essa curiosidade dele, essa genialidade dele para coisas boas, ele vai hackear os segredos dos Estados Unidos, a CIA, certo? Depois ele vai ser preso e aí já vai ser tarde, certo? Você vê que vários meninos que hackearam, eles nem fizeram para roubar nada, eles fizeram às vezes para mostrar para os amigos que eles eram espertos. Então o que acontece? A essência do ladrão, do ato de roubar, pode ser uma coisa boa. Eu quero pegar o mistério. Agora, quando você não é canalizado para coisas boas, então o cara vai querer roubar a borracha do amigo. Quando ele crescer, ele vai querer roubar outras coisas. Mas o ladrão, ele pode fazer coisas que outros não sabem fazer. E isso me lembra um ditado do Reb Zusha de Anipoli, um outro mestre racídico que foi aluno do Baal Shem Tov. E ele falava que você pode aprender 7 coisas com o ladrão. E quem assistiu esse filme, você vai ver as 7 coisas. Ele falava assim, 7 coisas boas que você pode aprender com o ladrão. Número 1, ele é muito esforçado. Não tem preguiça. Número 2, rápido. Ele é muito ágil. Não pode demorar, senão a polícia pega. Número 3, tzniut. Ele é muito discreto. Ninguém pode ver. Certo? Imagina que a gente fizesse coisas boas sem querer aparecer. Discrição. Discrição. Número 4. Vamos ver se eu vou lembrar de todas. Ele dá bola, ele dá importância para os mínimos detalhes como as coisas maiores. Ele vê lá aquele candelabro lá, é bom, vamos roubar, certo? Aquela moedinha, vamos roubar. Cada mínimo detalhe é importante. Que número que eu tô mesmo? Já fiz Lechaim aqui. 5, então. Número 5, ele não desiste. Foi pego uma vez, sabe aquele cara foi preso, fala, de novo o cara saiu da prisão, vai fazer mais um assalto. O cara não desiste até ele conseguir. Número 6. O que mais tem? Vai, me ajuda? Um ponto que eles falam no filme. Uma hora uma das mulheres fala lá no filme, uma coisa interessante que ela ouviu de alguém, que o ladrão é a pessoa mais otimista do mundo. Ele tem certeza que vai dar certo, senão ele não vai. Então é um otimismo incrível. E número 7, Lechaim, vamos ver se eu vou lembrar. É difícil sempre lembrar o último ponto. Isso é tudo isso junto? Estamos com medo. Tá, vamos ver se eu lembro depois do número 7. Agora, o que é interessante? O Reb Zusha de Anipoli não podia ter aprendido isso de outra pessoa. Ele poderia falar, vamos aprender coisas de um jogador de futebol. Não sei se já tinha naquela época, certo? Vamos aprender de um lutador. Por que ele pegou o ladrão? Aqui que eu quero entrar com vocês e prestem atenção. Vocês podem perceber que, em geral, o vilão é mais legal do que o mocinho. Pode ver. Por quê?
Porque o mocinho não é real. Ele não é real. Não, você acha que existe alguém perfeito? Não existe. Normalmente o ladrão ele é mais humano. Ele é mais humano. Então as pessoas se identificam. Por quê? Vamos pegar no caso da Casa de Papel. O cara foi, invadiu, queria roubar porque ele queria dinheiro. Quem não quer dinheiro? Certo? Todo mundo quer dinheiro. Tudo bem, ele deram uma extrapolada. Mas dentro da casa começam a acontecer coisas contrárias. Ele salva, certo, uma mulher que queria fazer aborto no bebê. E um dos assaltantes, dos sequestradores, convence a refém a não abortar o bebê. Outras coisas começam a acontecer que os reféns começam a gostar. Aí você se pergunta, mas calma, ele não era do mal? Pessoal, todo mundo aqui é do bem e do mal. E é isso que eu quero trazer na aula de hoje. Não existe esse negócio, essa filosofia, índole boa, índole má, vou ficar com aquele cara que é do gente boa. Todo mundo aqui é uma mistura. Yetzer Tov, Yetzer Hará. A gente é uma mistura do bem e do mal. Tem momentos que a gente age bem, tem momentos que a gente age mal, tem que tentar se controlar. Mas começar a se achar do time do bem e os que fazem problemas no mundo são do time do mal, isso aparentemente não está levando a nada. Então eu acho que é uma grande evolução a gente começar a perceber que o bem e o mal estão dentro de nós. E não é aquele é do bem, aquele é do mal. Ponto número 2 que eu quero trazer com a aula de hoje. Qual que é o último? Não lembrei. Depois eu pego. 6, tá bom, né? Continuando. Os reféns, eles começam a ficar amigos dos sequestradores, certo? Aí você começa a se perguntar, mas como? Como que é possível um refém ficar amigo do sequestrador? Eles estão dias lá presos numa casa, não podem tomar banho, não podem, certo? Sair em liberdade, não sabem o que vai acontecer. E acontece um envolvimento. E isso não é coisa de filme. Apesar que tem muitos filmes que mostram isso, que às vezes a mulher se apaixona pelo criminoso, certo? Existe como chama isso, Marcelinho? Bem-vindo. Existe uma sedução, alguma menina quer explicar pra gente? Que às vezes... Mas agora, de onde que vem isso? Eu quero mostrar por quê. Na verdade, um cara, pode ser que ele está muito pro caminho ruim, mas no fundo, todo ser humano é bom. A Kabbalah acredita, o judaísmo acredita que todo ser humano, ele é do bem. A gente tem uma alma divina, a gente é parte de Hashem. Mas coisas que acontecem na vida acabam às vezes desviando uma pessoa para o outro lado. Então, olha que interessante que a Hassidut explica. Tanto a luz como a escuridão, os dois vêm de Deus. Só que a luz é Deus revelado e a escuridão é um nível de Deus tão elevado que não pôde se revelar, não conseguiu se revelar. Ou seja, a escuridão não é menos Deus do que a luz, ela é mais Deus. Ela é Deus condensado, ela é Deus, digamos assim, concentrado. Um exemplo que a gente tem para isso da vida é o buraco negro. Você sabe que hoje os cientistas descobriram que o buraco negro, que ele está no espaço, certo? Na Via Láctea, ele engole, sabe que ele engole as estrelas, os planetas. Então, na verdade, ele parece um lugar, como até o nome fala, buraco negro. Mas a verdade é que ele é um lugar cheio de luz e energia, porque toda a energia das estrelas e outras coisas que foram engolidas está nele. O nosso Yetzer Hará, agora vamos pensar cada um de nós, o nosso lado negativo, ele na verdade é nosso melhor amigo. Não existe lado autodestrutivo. A gente acha que tem um lado que quer te derrubar, mas ele na verdade quer te ajudar a revelar o teu melhor potencial. Nada de mal vem de Deus. O Yetzer Hará, o nosso lado negativo que ele tenta nos convencer a fazer coisas erradas, ele na verdade está nos desafiando para revelar o nosso maior potencial. Vocês entenderam? Então, cada vez que o teu Yetzer Hará, e cada um tem o seu, certo? Cada um tem uma dificuldade em alguma área, tem gente que pode ser coisas externas, tentações, tem gente que pode ser problemas emocionais, psicológicos, e às vezes você fica, Deus, por que você me fez assim? Às vezes, né, você fica bravo. Mas a resposta é que Deus te deu esse presentinho porque Ele vai extrair o melhor que tem em você. E cada um não sabe do desafio do outro. Por isso, em primeiro lugar, é proibido julgar. Às vezes a gente julga uma outra pessoa, aquele é um pecador. Você sabe o que ele passa todo dia? Você sabe o que passa na cabeça dele? Sabe o que passa no coração dele? Você sabe o tamanho do Yetzer Hará que ele tem? Você não sabe. Então o máximo que a gente pode fazer é tentar ajudar a pessoa. Mas você julgar e tentar falar quem é do bem e quem é do mal, isso com certeza não faz sentido nenhum. Cada vez mais o mundo está descobrindo isso. E aqui eu quero chegar no principal da aula de hoje. Vamos fazer um lechaim. Boa noite a todos que estão entrando aqui no nosso Instagram. Estamos com 96 pessoas. Tem que chegar a 100, pessoal. Querem entrar? Estou brincando. E vamos... Eu peço para cada um que está entrando
Nath Hamuti, já foi do Espaço K há muitos anos. Kaká Benzikri. Eu quero falar para vocês, cada um coloca o nome da onde vem, o nome e da onde vem. Lechaim. Agora presta atenção, qual é o nome do seriado? La Casa de Papel. E aí eu comecei a meditar, me falam se eu estou viajando ou não, tá bom? Ó, chegamos a 100 pessoas. Me falam se eu estou viajando ou não. O que é uma casa? Presta bem atenção no que eu vou falar agora. A casa é a chave da questão, é o X da questão. Qual é a razão que aquelas pessoas que nunca se viram antes, sequestradores com reféns, policiais, de repente eles começam a se encontrar, começam a se comunicar? Quem foi o causador disso tudo? A casa da moeda, La Casa de Papel. Por quê? Alguém aqui já fez uma viagem com amigos da escola? Sabe aquelas viagens que você faz com a Mahané? Acontecem coisas na viagem que o ano inteiro não acontecem, certo? Você fala, conheci aquela menina, certo? Que dormiu no meu quarto mais do que o ano inteiro. O que aconteceu? O ano inteiro são milhares de horas, certo? Aqui você ficou uma semana. Mas o que acontece? Vamos analisar. Quando você vive no mesmo ambiente, no mesmo lugar com alguém, começam a acontecer coisas inesperadas. Big Brother, certo? O famoso Big Brother, que eles colocam um monte de gente na mesma... Mas cada um aqui também tem um Big Brother, certo? Na tua família, a tua casa é um Big Brother, já percebeu? Tem pai, e tem mãe, e tem irmão, e tem irmã, e de todas as idades, é um Big Brother. Como você consegue fazer que na mesma casa tantas pessoas vão se sentir em casa? Essa que é a pergunta, certo? Você está na escola, não é casa de ninguém. Está no parque, não é casa de ninguém. Mas como a casa, que é um lugar íntimo de cada um, ele consegue ser de todo mundo. Eu acho que isso aqui é uma coisa que pode ajudar muita gente. Então, deixa eu entrar agora um pouco na base da Kabbalah e da Hassidut, que é a razão pela qual Hashem criou o mundo. A Hassidut fala que Hashem criou o mundo, eu vou falar em hebraico e depois traduzir, Nitave Akadosh Baruch Hu liot lo dirá betartonim. Sabe qual é a razão que Deus criou o mundo? Porque ele desejou, é um desejo, Deus não precisava ter criado o mundo, já falamos sobre isso aqui. Mas ele desejou, o que ele desejou, Fabinho? Dirá betartonim, uma casa nos mundos inferiores. Vamos tentar analisar essa frase. Agnes, está comigo? Vamos analisar essa frase. O que significa uma casa nos mundos inferiores? Mundos inferiores, pessoal, sejam bem-vindos, somos nós, certo? Nós. O que quer dizer mundos inferiores? Um lugar onde as pessoas se sentem independentes de Deus. É só o nosso mundo. Os anjos, sabe que o judaísmo acredita em anjos. Os anjos, eles se sentem totalmente conectados com Deus. Os atributos, divinos que chamam Sefirot na Kabbalah, são totalmente conectados com Deus. Deus criou um mundo material, no qual a gente se sente independente. Cada um se sente independente, certo? Você pode acreditar em Deus ou não. Mas você acorda de manhã, você vem pra cá, você acha que é você que manda na tua vida. Digamos assim, em outras palavras. A gente se acha controladores da nossa vida. Deus falou, é lá que eu quero morar. É bom isso. A Gris não gostou, mas é bom isso. Por quê? Não é isso. Eu sei, porque no fundo a gente não... Tá bom, depois você explica. Mas qual que é a nekuda? Qual que é o ponto? A nossa independência é isso que Deus desejou. Então, mas Deus desejou um paradoxo. Ele falou, eu quero me conectar justamente com aqueles que se sentem independentes de mim. Egoístas, egocêntricos, narcisistas. É lá que eu quero morar. Então, em primeiro lugar, a gente aprende aqui de uma história. Não fica mal que você é egoísta. Eu também sou, todo mundo nessa sala é. Relax! Somos egoístas porque o Criador do universo criou o ego, certo? O ego quer dizer que cada um aqui sente que ele é o centro do universo. Very good, não tem problema nenhum. É isso que Deus queria. Mas o que ele queria? Relationship. Ele queria um relacionamento com você. Ele queria... Não é desafiar. Sabe o que eu não gosto? Tem algumas linhas que acham que Deus queria nos testar. Mas Deus não estava tão monótono assim, que ele precisava criar um videogame para ficar testando a gente. Não, porque às vezes as pessoas olham um pouco, entendeu? Que Deus criou um jogo para ficar nos testando. Tipo, já deu, né? Tipo, para ver... Uma pessoa uma vez perguntou, mas o que Deus quer? Ele quer ver o circo pegar fogo? Claro que não. Deus queria uma coisa só. Sabe o quê? La Casa de Papel. Deus que é o nosso mundo, é uma casa de papel. O que quer dizer uma casa de papel? É uma casa na qual a gente invadiu e nós somos ladrões do bem. Você vai entender o que quer dizer ladrão. Eu acho que essa que é a nekuda do filme. Tem ladrões do bem, como o Reb Zusha de Aripoli falou. Você veio aqui, você vai lucrar, mas ninguém vai perder.
Isso que é a Nekuda do mundo. Presta bem atenção. O que eles queriam? Qual que era o plano? Dá para você ganhar sem os outros perderem. Por que a gente só quer ganhar a custas dos outros? Existem alguns tipos de ganho que você aparece e o outro precisa desaparecer. Que você cresce, o outro precisa baixar. Esse tipo de ganho é pequeno, é limitado. O verdadeiro ganho, ele é infinito. Você ganha e ninguém perde. Como que pode ser isso? Esse é o conceito de casa. Vamos voltar para o conceito de casa para entender. O que quer dizer que Deus desejou morar no nosso mundo material? Quer dizer o seguinte, vamos ver se vocês vão entender. É um assunto muito profundo, eu não vou me prolongar, mas eu vou trazer o ponto principal. Uma casa, qual é a definição de uma casa? Um lugar onde a pessoa pode se sentir totalmente à vontade. Isso é uma casa. A casa não é só um lugar. Muita gente fala, é um lugar que eu moro. Não. Você sabe que o Talmud fala uma frase muito forte. Adam she'en lo bait, eino Adam. Um homem que não tem uma casa não é uma pessoa. O Talmud está diminuindo um sem-teto? Não. O Talmud está falando o seguinte. Uma pessoa que não tem uma casa que é dele, mesmo durante o dia, quando ele está fora de casa, ele não é uma pessoa. Sabe por quê? Presta bem atenção. Ter uma casa significa que você tem um lugar onde você se sente totalmente à vontade. Se você quiser andar pelado, você pode. Isso é muito importante. Sabe por quê? Ser onde você pode ser. Durante o dia você está com o teu patrão, você está no teu trabalho, você está na faculdade, você está fazendo coisa, mas você sabe que à noite você tem teu quarto. Você sabe que à noite você tem tua casa. Isso muda uma pessoa. Eu estava vendo um discurso do presidente de Singapura, que ele exige lá que todo cidadão tenha uma casa. Ele luta muito para todo mundo ter casa. E ele fala por quê? Porque eu quero que sintam que esse país é deles. É uma coisa muito inteligente. Você sentir que é teu... Agora, o que muda na prática? Eu vou mostrar para vocês o que muda na prática. Se uma pessoa não tem casa, se uma pessoa não tem... Ele fica o tempo inteiro desesperado para pegar o lugar dos outros, porque ele não tem existência própria. Se você tem casa, significa que você tem existência própria. Agora, isso é no âmbito físico, mas agora eu quero mostrar no âmbito espiritual. O que significa ter casa no âmbito espiritual? Você sabe que tem uma expressão em Yiddish que eu gosto muito, que se chama a Heimisherid. Alguém sabe o que quer dizer isso? Heimisher. O que é Heimisher? Um judeu caseiro. É um grande elogio em Yiddish você falar que uma pessoa é caseira. O que quer dizer uma pessoa caseira? Uma pessoa que não gosta de ir no barzinho de vez em quando? Não. Uma pessoa caseira quer dizer... Vamos ver se vocês entendem essa experiência. Às vezes você vai na casa de alguém que te convidou. É super chique, tem uma arquitetura daquelas, um paisagista daqueles. Mas você chegou lá e alguma coisa no ar não está te fazendo sentir à vontade. A dona da casa, tira o pé do sofá aí que está sujando. Não estou falando que tem que botar o pé no sofá, mas às vezes você vai numa outra casa, mais simples, o sofá está um pouco rasgado e ninguém quer ir embora daquela casa. Às vezes você vai num Shabbat na casa de alguém e você vê isso. Que casa é mais gostosa? Pode ser uma casa chique e gostosa também, mas onde eu estou querendo chegar? É muito difícil fazer a tua casa ser uma casa, ou como se fala, a sua casa ser um lar. Uma casa é fácil. O que é um lar? Heimisher quer dizer home, vem da palavra home em inglês. Home quer dizer que a pessoa ela consegue fazer um ambiente que todo mundo que entra lá se sente em casa. Como você consegue fazer isso? Agora vem a coisa mais incrível. Se você pega dinheiro, que todo mundo gosta, se eu te dou meu dinheiro, eu não tenho mais esse dinheiro, concorda? Por exemplo, eu dei de tzedakah. Aquele dinheiro que era meu não é mais meu. Eu posso acreditar que Deus vai me recompensar, vai me mandar mais, mas não é meu. Agora, se eu convido pessoas em casa, não faz diferença quantas pessoas vêm na minha casa, a casa continua minha. Justo pelo contrário. Quanto mais gente vem na minha casa e se sente em casa, mais eles estão mostrando e provando que isso é uma casa verdadeira. Vocês estão entendendo isso? Por isso, uma das maiores qualidades e características do povo judeu se chama Achnasat Orchim. O que é Achnasat Orchim? A mitzvah de receber visitas em casa, hospitalidade. Avraham Avinu, o primeiro judeu, ele foi famoso por uma mitzvah. Ele tinha as portas abertas da tenda dele, qualquer pessoa que passava por lá podia entrar na casa dele. E você sabe que isso é trazido na Halachá, isso é trazido na lei judaica, que fala o seguinte,
que é mais importante receber visitas em casa do que receber a presença divina. Como pode ser? Isso eu quero mostrar para vocês. Olha que incrível. Por que o judeu é receber visitas em casa? Inclusive tem uma lei do Rambam que ele traz, o Maimônides, diz uma coisa muito interessante, que a coisa mais importante quando você recebe visitas em casa, você dá para ele comida, você dá para ele bebida, você dá para ele lugar para dormir se ele precisar, acompanha ele até a porta na hora da saída. Leviá se chama. O que quer dizer isso? Eu preciso acompanhar, eu conheço gente que acompanha até a porta, tem gente que acompanha até... tem gente que... Só um minuto. Tem gente que acompanha até a porta, tem gente que desce as escadas, tem gente que vai até a rua. Mas fala, por quê? Por que é tão importante acompanhar o visitante? Porque receber visitas em casa é muito importante. Não é de tzedakah. Muita gente acha, vou fazer caridade, aquele cara não tem onde comer, vou convidar ele para jantar na minha casa. Não, isso é tzedakah. Você está fazendo caridade. Hospitalidade é outra coisa. É fazer a visita se sentir em casa. E como você faz a visita se sentir em casa? Acompanha ele até a porta. Mostra que a presença dele foi agradável. Não é beleza, você comeu, já pode ir embora. Entendeu? Mostra para ele que você gostou, que a casa é dele. Como se fala em espanhol. Mi casa, tu casa. A minha casa é tua casa. Agora, o que acontece na maioria... Vamos falar agora sincero na prática, certo? Muitas vezes você convida alguém na tua casa. E você até fala para ele, sinta-se em casa. Quão verdadeiro é isso, certo? Porque, em primeiro lugar, é muito difícil se sentir totalmente em casa na casa do outro. E se o outro vai sentir muito em casa na tua casa, normalmente você para de se sentir em casa na tua casa, certo? Também pode acontecer isso. Então, a questão é a seguinte, como dá para todo mundo se sentir em casa? Por isso que agora vamos voltar para Deus. Quando Deus falou, eu quero uma casa, talvez ele falou Beit em hebraico, Beit HaMikdash, Beit HaKnesset, a palavra casa é muito forte. É um lugar que todo mundo pode ser íntimo, todo mundo pode estar lá do jeito que quer e mesmo assim você não atropela o outro. Fabrica dinheiro, mas não pega do outro. Em outras palavras, agora trazendo para a nossa vida, quer dizer o seguinte, eu estava pensando agora para resumir uma coisa que eu acho que é muito importante. Tem muita gente que achou que o caminho para ter igualdade no mundo, para ter amor no mundo, para ter paz no mundo, qual é? Todo mundo é igual. O socialismo trouxe muito isso para o mundo. Falar assim, e por isso que até hoje, às vezes pessoas mais de esquerda são contra o conceito de família. Não sei se você já viram, eles querem um pouco estragar o conceito. Por quê? Pelo menos as famílias tradicionais, como eram antigamente. Por quê? Porque falam às vezes... Não, porque família é um conceito patriarcal. É uma coisa, como eles falam, burguesa. É uma coisa de antigamente. Porque é egoísta. Por que você se preocupa só com a tua família? Se preocupa pela humanidade toda. Por que isso é uma farsa? Por que isso não dá certo? Porque esse papo de ame todos por igual é a mesma coisa que falar odeie todos por igual. Se todo mundo é igual para você, vocês estão entendendo? Se todo mundo é igual, então ninguém é especial, então você não ama ninguém. A nekuda não é essa, não é falar não tem mais família, ao contrário. Aumenta a tua família. Primeiro começa amando a tua família, que já é bem difícil. Aí você começar um pouquinho mais primos, distantes, segundo lugar. Ama teus amigos. Aumenta a tua família. Depois você consegue convidar pessoas Shabbat na tua casa que eles também vão se sentir parte da família. Mas não é quebra as barreiras, quebra os limites da família. Ao contrário, aumenta, expande as barreiras. Se Deus quiser um dia, o mundo inteiro vai ser uma família só. Mas não vai acabar o conceito de família. Por quê? Porque só numa casa, só num lar, dá para ter intimidade. E com isso eu queria finalizar que talvez esse é o segredo que aconteceu no filme. Quando os ladrões, quando os sequestradores entraram dentro da casa, de repente eles começam a virar pessoas boas, às vezes com os... Por quê? Isso eu quero mostrar. Por quê? Esse é o poder de uma casa. A maioria dos problemas que a gente tem na sociedade de hoje e de sempre, falta de casa. A pessoa não teve amor, às vezes a pessoa não teve carinho, a pessoa não tem um lugar que ela sente que ela pode ser ela mesma. Isso leva qualquer um de nós a um desespero, a querer fazer coisas erradas. Então qual que é o segredo? Mostra para o teu próprio Yetzer Hará que ele tem uma casa. Ele também veio de Deus. O nosso lado mal também veio de Deus. Ele veio aqui para nos ajudar. Então, talvez hoje em dia, finalizando, a nossa missão, o nosso objetivo da vida não é mais tanto enfatizar a luta do bem e do mal, mas sim a gente começar a perceber que quando a gente está em casa, tudo funciona. Então, que a gente possa realmente ser pessoas mais caseiras, no sentido de Rei Micheridin, isso pode ser até a rua também, mas que a rua seja parte da casa, que teus amigos sejam parte da casa, que
outros países sejam parte da casa. Eu acho que esse talvez é o nosso maior objetivo, que é isso que Hashem falou, Dirá Betartonim. Eu quero ter uma casa, eu quero que esse mundo que eu dei para vocês, que às vezes parece uma selva, ele vire uma casa, que cada um se sente... Oi? Não é o verdadeiro sentido do tempo? Muito bom, Ilana. Isso que eu vou finalizar com isso que a Ilana trouxe agora, que é muito importante. Muitas pessoas me perguntaram por que Deus pediu para construir para ele uma casa. Sabe que a Torá falou que Deus pediu, me faça um Beit HaMikdash, me faça uma casa, que era lá em Jerusalém. Deus precisa de casa? Sério, você fala, Deus precisa de uma casa? Mas pessoal, vamos parar para pensar, o que é o sentido do Beit HaMikdash? Sim, Deus está querendo falar que o único jeito da gente se conectar com Ele de verdade, não que Ele venha só passear aqui, mas que Ele tenha uma casa. Casa significa que ele se sinta em casa. E, aliás, eu vou trazer um ponto a mais que eu não trouxe antes. Muita gente pensa que pra gente... Você pode perceber... Vamos falar uma coisa sincera? Vou trazer um ponto a mais aqui. Bem-vindos a todos que estão entrando aqui no nosso Instagram. A Nekuda é a seguinte. Muitas pessoas... Vamos falar a verdade. Ó, eu vou falar eu, mas vocês podem falar pra mim. Quando eu te falo a palavra Deus, Deus, o que te vem na cabeça? Amor, medo, recompensa, castigo, certo ou não? Várias palavras. Muita gente que eu vejo que tenta se conectar com Deus, pessoas religiosas, fazem isso às vezes por medo ou por troca. Deus, eu te faço umas mitzvot, você me dá uma boa vida, você me dá um mundo vindouro, eu quero o paraíso, certo? Mas por que acontece isso? Sabe por quê? É isso que eu quero mostrar. Lembra que eu falei antes das pessoas? Se você não tem casa, você precisa toda hora pegar coisa dos outros. Você pode olhar para Deus assim também. Você fica olhando para Deus como se fosse que você precisa roubar de Deus o tempo inteiro. Deus! Beleza, vou te fazer umas mitzvot, mas me manda um pouquinho de coisa boa também. Você começa a fazer umas barganhas com Deus, um business. Então não tem intimidade nenhuma. Isso não é ter intimidade com Deus. Quando Hashem falou, eu quero dirá betartonim, o que Deus está falando? A gente é brother. A gente pode morar na mesma casa. Você e eu não é uma contradição. Deus gosta da tua independência, porque Ele que te deu ela. Mas você precisa perceber que a tua independência, ela pode ter uma intimidade com Hashem. Em outras palavras, o que é a vinda de Mashiach, que vai ter o Beit HaMikdash? É ter uma casa com Deus. A gente vai poder ser nós mesmos com Deus, não é ou você ou Deus. Muita gente olha assim, eu faço um pouco do meu dia para mim e um pouquinho eu dedico para Deus. Relax. Não, Deus não é o cara chato que quer roubar do teu tempo. Você pode dar todo o tempo para Ele, todo o tempo teu. Isso é uma casa. É tudo teu e é tudo dele. Entenderam o ponto? E aí, respondendo a pergunta da Ilana, isso que é uma coisa bem interessante que eu me lembrei, que está escrito que quando o Mashiach chegar, o Beit HaMikdash, ele vai se expandir por todo Jerusalém, e Jerusalém vai se expandir por toda a terra de Israel, e Israel vai se expandir pelo mundo inteiro. O mundo inteiro vai ser Israel. E esse é o conceito. Vai ser tudo a nossa casa. Vocês entenderam? Quer dizer, o conceito do povo judeu não é falar, vamos fugir para a nossa casa. Não, expande a nossa casa. Que a nossa casa seja também a casa do mundo inteiro, que a gente possa ser realmente pessoas mais íntimas um do outro, mais caseiros. Todo mundo tem bom, todo mundo tem mal. Às vezes a gente torce para o mal, mas no final todos fazem parte. Está todo mundo no mesmo barco, ou talvez está todo mundo na mesma casa. Lechaim, lechaim. Shkoyach. Palmas, estou brincando. Só para aparecer no...